Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Conforme o nosso cronograma, hoje nós vamos iniciar um novo capítulo na apostila de Ciências, o solo e o ambiente. Acompanhem comigo e vamos lá! Vamos lá então, queridos! Hoje vamos iniciar um novo capítulo na nossa apostila de Ciências, que tem como tema o solo e o ambiente. Nesse capítulo, vamos ver as diversas formas de vida que habitam no nosso solo, tanto na superfície quanto em seu interior, e as relações feitas entre o solo e seus diferentes usos, para que vocês, ao final, reconheçam a importância desse recurso para a agricultura e para a nossa vida também. Também são apresentadas algumas formas de impacto no solo e ações de cuidado, visando a nossa reflexão sobre a importância da conservação desse recurso tão precioso que é o solo na nossa vida e na vida de todos os outros seres vivos que habitam a nossa terra. O solo serve de abrigo para muitos seres vivos e é onde a maioria das raízes cresce, sustentando as plantas. O solo também é muito importante para nós seres humanos, pois é sobre ele que construímos moradias e cultivamos alimentos. Iniciamos nossos estudos referente ao solo e o ambiente com essa tirinha da Turma da Mônica. Na história, os personagens estão cuidando de 3 plantas, porém com objetivos diferentes. Magali espera que seus cuidados resultem em uma árvore que dê frutos. Cebolinha deseja que sua planta cresça e assim ele possa instalar um balanço em seus galhos. E Cascão, como não gosta de tomar banho, pensa em proteger o cacto, que não precisa de muita água da chuva. O solo tem muita importância como meio para que as plantas se desenvolvam e dele retirem água e sais minerais. Hoje é quinta-feira e nós vamos iniciar a página 15 com vocês conforme o nosso cronograma. Ali nós temos 4 perguntas. Vocês vão pegar o caderno de vocês e vão respondê-las. A primeira pergunta: por que Magali está cuidando da planta? E o Cebolinha? Segunda pergunta: que cuidados eles têm com a planta? Terceira pergunta: como o Cascão pensa em cuidar de sua planta? E última questão: que tipo de solo é o mais adequado para cada uma das plantas escolhidas pelos personagens? Agora vamos prestar bastante atenção na aula para vocês conseguirem responder essas questões. Vamos acompanhar comigo a leitura do texto Solo e Vida? O solo, popularmente chamado de terra ou chão, é um dos principais recursos do ambiente. Assim como a água e o ar, o solo tem grande importância para a manutenção da vida no planeta Terra. É no solo que muitas plantas crescem, retirando dele a água e os sais minerais de que necessitam. Além disso, é no solo que vivem muitos animais, fungos e bactérias. Em um solo fértil, ou seja, ideal para plantas, nós conseguimos encontrar muitos seres vivos, desde os que conseguimos ver a olho nu, como a minhoca, lesma, a formiga, caracóis, joaninhas, centopeias, larvas de insetos e outros milhares de insetos que vivem no solo. Há seres que não conseguimos ver a olho nu, como fungos e bactérias. Os seres que habitam no solo podem ocupar a superfície ou seu interior. As minhocas, por exemplo, elas cavam túneis que facilitam a passagem do ar e da água, o que contribui para deixar o solo mais umedecido e arejado. Além disso, elas digerem o solo como restos de animais e plantas. Assim, as fezes das minhocas tornam o solo escuro e rico em nutrientes para as plantas. Ali na página 16, vocês conseguem ver um QR Code. Se vocês apontarem a câmera do celular para ele, vai abrir o vídeo que vamos ver a seguir. Locomoção da minhoca.
As minhocas são anelídeos que vivem no solo, alimentando-se de restos de animais e de vegetais mortos. Observe que, ao se locomoverem, elas vão abrindo espaços que favorecem a passagem de água e ar, o que contribui para o desenvolvimento das plantas. Os solos com grande quantidade de minhocas são considerados férteis. Diferentes usos do solo. É do solo que o ser humano retira a maior parte de seus alimentos. A atividade de cultivar o solo para a produção de alimentos é chamada de agricultura. Você já viu esse comercial antes? Agro, a indústria riqueza do Brasil. A agricultura familiar é agro. Ela é responsável pela metade das criações de frangos e suínos do Brasil. As pequenas propriedades produzem por dia 55 milhões de litros de leite, 58% do total. Delas também sai quase todo o feijão do país, 2 milhões e 100 mil toneladas. São 4 milhões de sítios e fazendas garantindo a renda de 11 milhões de trabalhadores. Verduras, legumes, frutas, ovos, temperos, tudo isso vem da agricultura familiar. Nela, pequenos produtores são um grande negócio para as cidades do interior e para a preservação das tradições do campo. Agricultura familiar é renda, é família, é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Esse comercial fala sobre a produção de alimentos de origem vegetal e animal por parte de pequenos agricultores. A agricultura é o plantio de frutas, legumes, verduras, cereais e criação de animais e tudo mais que precisamos para nos manter vivos. Antigamente, as famílias praticavam a agricultura para o seu próprio sustento. Com o avanço das tecnologias e a necessidade de mais alimentos nas grandes cidades, os pequenos produtores começaram a vender os seus alimentos, assim como os grandes fazendeiros, só que em pequenas porções. Mas para que as plantações sejam produtivas, é preciso que o solo seja fértil e rico em humus, que são detritos de origem orgânica, caixa de frutas, folhas, galhos, restos de animais. E para que o solo seja considerado fértil, também precisa de água, oxigênio e sais minerais. É aí que a nossa amiga minhoca faz sua grande missão, como vimos anteriormente. Agora, para a gente entender melhor, vamos relembrar os tipos de solo. Arenoso, que é formado por areia e não segura água. As palmeiras são árvores que crescem melhor nesse tipo de solo. O argiloso, que é formado por argila e tem o aspecto barroso, não deixando a água penetrar facilmente. O cafeeiro, que é a planta que vem o café, se desenvolve melhor nesse tipo de solo. E o silt, que é o solo fértil, tem a coloração mais escura e é rico em humus, sendo mais indicado para a agricultura. Além da agricultura, o solo é utilizado pelos seres humanos para outras finalidades. Observe as imagens que mostram algumas formas de uso do solo e depois escreva uma legenda para cada uma delas. Na pecuária, os animais fazem pastagem, ou seja, se alimentam de ervas que estão na terra ainda. O tijolo tradicional é fabricado com argila e de cor avermelhada devido ao cozimento. Na construção de casas, a areia, por exemplo, é muito utilizada, como para usar no reboco da construção. Algumas técnicas de cultivo. As plantas que usamos como alimentos necessitam de condições específicas para crescer e se desenvolver. Para melhorar a qualidade do solo e fornecer às plantas tais condições, os agricultores precisam empregar algumas técnicas de cultivo. Quando o solo está muito seco, a alternativa é usar a técnica de irrigação, que é por meio dela que a água é espalhada pelo solo. Já quando o solo está muito úmido, utiliza-se a drenagem, que é a técnica que retira o excesso de água de um terreno. A drenagem evita que o solo fique muito encharcado. E quando colhemos os vegetais que plantamos, com eles vão os nutrientes que esses vegetais absorveram do solo. A adubação orgânica
é uma técnica que utiliza restos de animais e plantas para repor os nutrientes retirados do solo. Na adubação orgânica são utilizados esterco, folhas e galhos enterrados, entre outros. Esse vídeo que está passando para vocês agora é de como eles fazem essa adubação orgânica, em uma grande escala, claro. Ali na seção de Saiba Mais, nós temos um texto sobre a agricultura orgânica. Agora vamos ver um vídeo que explica um pouquinho mais as 3 formas de agricultura mais conhecidas: a orgânica, a convencional e a hidropônica. Conhecer mais sobre as hortaliças e frutas e suas técnicas de plantio permite que você coma melhor e tenha uma vida mais saudável. O primeiro passo para entender como são produzidos estes alimentos é aprender como as plantas vivem. Elas precisam de um local para fixar suas raízes e ar para respirar, sol e água para realizar a fotossíntese e produzir energia, vitaminas, que são os nutrientes que deixam elas bonitas e saudáveis, e tratamentos para combater doenças e pragas. Mas se todas as plantas vivem dessa forma, qual a diferença quando vejo no mercado uma hortaliça convencional, orgânica ou hidropônica? Sol, água e ar estão disponíveis em todos os métodos de cultivo. A diferença está no local de plantio e na forma como são fornecidas as vitaminas e os medicamentos que as plantas precisam. Vamos conhecer mais sobre cada tipo de plantio. A técnica convencional é a mais utilizada no mundo. O cultivo se dá diretamente na terra, desde pequenas hortas em casa até grandes áreas de produção. Nesta técnica, as plantas retiram do solo os nutrientes essenciais para o seu desenvolvimento. Antes de plantar, é preciso realizar a análise do solo, um exame que identifica quais nutrientes não estão presentes em quantidade suficiente na terra. A partir desta informação, cria-se um plano de adubação para todo o ciclo da planta, desde o semeio até a colheita. Esta adubação pode ser realizada com compostos de qualquer origem, mineral sendo o mais famoso o NPK, composto com nitrogênio, fósforo e potássio, ou orgânica, utilizando estercos e adubação verde. Na natureza, as plantas estão constantemente sujeitas ao ataque de insetos e doenças causadas por vírus, fungos e bactérias. Quando a planta adoece, é necessário a aplicação de defensivos, que no plantio convencional podem ser de origem química, orgânica e biológica. Dica do sementito. A técnica de plantio orgânico também é realizada na terra, mas sem a utilização de produtos químicos e obedecendo aos princípios e métodos da agroecologia, como o cultivo em ambientes diversificados em fauna e flora e revolvimento mínimo do solo. Toda a nutrição e proteção são feitas apenas com matéria orgânica, como vegetação seca, restos vegetais e esterco de animais, que ao se decomporem tornam-se humus e adubação verde. Já o combate a pragas ou doenças é feito com métodos alternativos e biológicos, como caldas caseiras e óleos vegetais. A venda de produtos orgânicos pode ser realizada diretamente do produtor para o consumidor no local de produção ou através de feiras livres, onde é dispensada a obrigatoriedade da certificação. Mas quando a venda do produto orgânico é realizada através do varejo, em supermercados ou hortifrutis, deve obrigatoriamente conter o selo de certificação orgânica, emitido por órgão licenciado pelo Ministério da Agricultura. Dica do sementito. E temos ainda o plantio hidropônico, onde as plantas são cultivadas fora do solo. Elas crescem na água, flutuando em reservatórios, alojadas em calhas e tubos ou em um meio composto por brita, areia ou outros materiais inertes. A água é, na verdade, uma solução nutritiva balanceada e preparada com os mesmos nutrientes e compostos encontrados no solo. Nesta técnica, as plantas encontram-se em um ambiente mais controlado e protegido contra pragas e doenças. Ainda assim, é permitido o uso de produtos de origem química, orgânica ou biológica no tratamento das plantas. Dica do sementito. Agora que você conhece melhor esses métodos de cultivo, sabe que todos podem fornecer alimentos saborosos, nutritivos, bonitos e saudáveis.
E é importante lembrar que tudo isso só é possível, pois existe uma pessoa muito especial que dedica todos os seus dias a cuidar das plantas, o nosso amigo produtor. E mais importante ainda é se informar para comer melhor. Agora vamos fazer algumas atividades. Número 1. Leia o texto substituindo as figuras pelas quantidades ou palavras que elas representam. Depois, copie o texto no caderno. Então, vocês vão pegar o caderno de vocês e vão reescrever aquele texto, trocando as figuras pelas palavras que elas representam. Vamos ler comigo? Marcha formiga. São 2 formigas que marcham no solo. Viva, viva! Agora já são 3 formigas a marchar. Viva, viva! Uma formiga para e arruma o sapato. Então as outras vão marchando para fugir da chuva. Agora, na apostila de vocês vão responder as questões. Letra A. Que animal é citado no texto? Letra B. Onde esse animal vive? E letra C. Que informação do texto parece estranha? Então era isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar um like aqui no vídeo da Prof e de colocarem nos comentários o seu nome completo. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau!